Graça e paz, pessoal! Eu sou Pedro. Eu sou Thalita. E seja bem-vindo a mais um Evancast! Eu tava pronta pra te dizer Evan News. E eu vou te confessar que eu quase disse Evan News. Fazer o quê, né? Fica inventando essas coisas com o nome igual? Mas é o branding. Você tem que entender que é a nossa marca registrada. Mas é isso aí. Hoje, dia muito bom. Confesso que estava ansioso para gravar esse podcast. É pior que é verdade. Ele falava disso com uma certa Estava frequência. ansioso para gravar esse podcast, que eu tenho certeza que vai ser tremendo. Amém. E uma coisa que eu percebi agora, enquanto a gente conversava, tá conversando aqui tem mais de 30 minutos, mas eu percebi agora que tá todo mundo de preto! Full black. É verdade, nós estamos Todo mundo sérios e full black. elegantes. E coisa chique. Preto é o quê? Chiqueza. Então é todo mundo chique. Elegância. Mas... Falando de coisa boa, falando de coisas elegantes, boas, alta qualidade, chiqueza. Do que a gente tem pra falar hoje, Pedro? Faltou fazer uma pergunta antes. Diga a sua pergunta. Como é que você está? Eu estou ótima, eu estou elegante, eu estou de preto, estou animada também, muito feliz com a nossa convidada. Graças a Deus. E muito uma empolgada observação, né, que de vocês estão todos combinando com a cortina. É verdade. Bom, mas é isso, eu tô muito feliz, também tô muito empolgada pra nossa conversa e pra ouvir as histórias da nossa convidada. Sim. E já a gente vai conhecer um pouquinho mais do que ela tem pra trazer. Mas antes disso, nós precisamos trazer informações super importantes para quem está aqui em casa. Muito bem. A nossa primeira informação importante para passar para eles, sabe qual é? Diga, Pedro. Um ponto de contribuição que eles podem ajudar o podcast. Se estão assistindo, gostando, sendo abençoados, e vai ser abençoado também através desse episódio que estamos gravando agora, você tem a oportunidade de contribuir com o podcast, ajudar para trazermos episódios com mais excelência, com mais qualidade para vocês aí de casa. E sabe como eles podem fazer isso? Através de um QR Code que vai estar neste canto aqui da tela. Exatamente. Me ajuda aqui, Pedro. Aqui, Tá assim, apontando só. Tá. Plim, plim. Tem que fazer o plim plim, senão o editor não bota não. Ele falou, tem que fazer o plim plim, senão não entra. Através do QR Code e também você pode ser um patrocinador. Exatamente. Estamos chegando próximo do final da primeira temporada. Mas vem aí a segunda temporada com mais novidades, mais conteúdos para você, e você pode estar ajudando e contribuindo com a gente, sendo um patrocinador também. Algum momento vai passar aqui na TV, mas os nossos patrocinadores são BrisaNet, na pessoa do nosso irmão consultor de vendas Edilson Júnior, e Edu Cortes, nosso irmão Duda Eduardo, só traz conteúdo, ó. Tô nervoso hoje, tá vendo? Eu tô dizendo que tô ansioso pra gravar esse podcast. Vai dar certo, BrisaNet. Só traz... Aí, ó, chegou agora BrisaNet, na pessoa do nosso irmão Edilson Júnior, e Edu Cortes, na pessoa do nosso irmão Eduardo. Procurem ele, vai estar aqui aparecendo no rodapé do vídeo. As redes sociais, telefone, entrem em contato, que eles irão fornecer um serviço de excelência para vocês. É isso, nós queremos agradecer aos nossos patrocinadores que têm abençoado esse projeto e convidar você que tem interesse de ser um patrocinador ou de nos abençoar através do QR Code para procurar essas ferramentas para ajudar a propagar a mensagem do Evangelho pelas redes sociais. Amém. Isso, vamos começar o nosso papo de hoje. Mas aí, antes da gente começar... Curte, comenta e compartilha. Também, não se esqueçam de engajar. Eu ia falar exatamente disso, dessa voz do além que aparece do nada no nosso... Muito bem lembrado. Essa voz do além é ninguém mais, ninguém menos que a nossa irmã Maria de Fátima, vulgo minha esposa. E aí, gente, tudo bem com vocês? Vai estar nos comentários hoje, nesse episódio maravilhoso com a nossa irmã Rosália. E... Na verdade, a gente tá sempre tendo as vozes do além que aparecem nos episódios, mas a gente nem apresenta nem revela elas, quem tadinhas. é Hoje estamos com Maria e super participativa já. É isso. Mais alguma informação extra? Agora, sinta-se honrado em apresentar a nossa convidada de hoje. Bom, nós já queremos convidar ela, Diaconisa Rosália, que é mãe de Bárbara, Júnior e Felipe, além de muitos outros filhos espirituais. Ela é administradora, educadora física, mas, acima de tudo, uma serva do Senhor. Essa diaconisa que tem muita experiência em intercessão e hoje vai nos enriquecer com a sua experiência e suas histórias. Seja muito bem-vinda, Rosália. Obrigada. Aqui estou, né?
para falar somente aquilo que vem ao meu coração e que realmente aconteceu de verdade e de fato. Amém. E como eu disse, eu estava ansioso para gravar esse episódio, porque Rosália é uma referência aqui na nossa igreja, referência de pessoa que ora, referência de pessoa que busca ao Senhor intensamente. E todos nós temos você como um espelho para poder seguir, um espelho de pessoa que busca e adora a Deus verdadeiramente aqui na igreja. Quando a gente pensa em alguém que ora, a gente já pensa logo em Rosália. Uma pessoa assim que ore, quem é que eu vou buscar? A gente já pensa em Rosália. E assim, não são só vocês, não. É muita gente. Eu tenho muitos amigos, assim, pessoas que às vezes não são nem cristãos, mas eles sempre pensam em mim. Dizem assim, vou ligar para Rosália. Tenho várias amigas que dizem assim, amiga, me ajude aí. Na verdade, não me chamam de Rosália, chamam Ró, me ajude aí, eu tô assim, eu tô assada, entendeu como é? Então, é assim, eu já me sinto muito, sei lá, me sinto muito honrada de ajudar tanta gente em oração. Amém. E eu posso começar? Pode ficar à vontade. Eu não nasci em berço evangélico. Na verdade, eu venho de uma família enorme. Minha mãe teve 15 filhos, né? Mas, na verdade, só ficaram 9. E meu pai era muito católico. Assim, eu tenho experiência com Deus, porque meu pai era muito ligado a Deus, né? E a gente não sentava numa mesa, assim, antes não rezasse, né? E meus irmãos, e hoje só tem eu. Ficaram 7 irmãos, 8 comigo, e todos são católicos, só tem eu, cristã. E a minha conversão foi a coisa mais bela que Deus... Foi o chamado, foi a coisa... Depois dos meus 3 filhos, que a Bíblia diz que filhos são bênçãos que Deus nos dá, né? São bênçãos que Deus nos dá. Sim. E a minha conversão foi mais do que os meus filhos. Eu amo meus filhos de coração, são bênçãos, mas o meu chamado com Deus foi muito maior do que os meus 3 filhos. E os meus 6 netos. E eu estava lembrando quando o Pedro me convidou, e eu lembrando assim da minha conversão, eu comecei a chorar muito e lembrando, né? A gente vai passando um filme assim na cabeça da pessoa. E eu me lembrei de uma frase muito forte, que eu chorei, eu disse assim, meu filho, quem se converteu primeiro na minha casa foi Júnior, né? E Júnior trouxe toda a família. Ele se converteu a evangelizador, ainda era lá a igrejinha pequenininha, lá naquela rua, né, que tem lá. Depois foi que veio para cá. E Júnior foi o primeiro. Tinha o quê? 14 anos, né? E depois foi Felipe, com 11 anos, e Bárbara, né, mais velha. Ele chamou todo mundo, foi tia, foi todo mundo. E era uma briga muito grande. Eu odiava crente, eu detestava crente. E eu disse uma coisa muito séria a Júnior. Eu disse assim, olha, a gente brigando, sabe? Ele orava, ele pagava preço por mim, que devolver minha mãe evangélica. E um dia a gente brigando dentro de casa, eu dei uns cascudos nele assim, bem grandes, bem fortes, né? Eu disse, fizeram uma lavagem cerebral em você. Eu odeio crente. Eu prefiro morrer do que ser crente. E ele saiu chorando. Quando chegou, saiu chorando aqui para a igreja. Quando chegou no meio do caminho, ele disse assim, Deus... É a última vez que eu vou falar com o senhor sobre a minha mãe. E ele ouviu a voz de Deus dizendo, filho, deixa comigo, que agora sou eu. E não passou muito tempo, uma amiga minha me convidou para ir para uma igreja evangélica, né? E eu disse, você tá doida? Eu vou para a igreja evangélica? Não. E até porque eu era muito farrista, eu era muito de farra lá na minha casa. Meu pai era quem fazia as festas, era São João, era carnaval, tudo era assim. Eu nasci em festa, né? E era muito isso. Foi tanto que eu me converti depois do São João, o maior São João mais famoso lá da minha terra, né? Que eu sou de Canudos, terra do Conselheiro, né? E foi depois do São João, quando eu cheguei aqui, eu já vinha diferente. E em julho, dia 30 de julho, aí essa amiga minha me convidou, Rosália, vamos ali, tem um pastor aí que ele tem um dom de cura. Eu disse, que dom de cura, mulher? Pelo amor de Deus. Aí eu morava no Mochotó, Alagoas, né? Que eu trabalhava na Chess, e eu ganhei uma casa lá no Mochotó. Quando foi à tarde, o círculo de oração era de 3 horas da tarde, né? E eu estava deitada, eu estava de férias
né, do trabalho, e eu deitada com o Felipe. Felipe pequeno, né, de 11 anos, ele já era evangélico, já era convertido. Aí eu disse bem assim, eu disse, Felipe, Marleide me convidou para ir para o círculo de oração hoje. Aí contei, né, que ele tinha um pastor, não sei o quê, e disse, mãe, vá, que era aquela torcida, sabe? A namorada de Júnior, a filha dela, era aquele, todo mundo orava para eu me converter, né? Porque eu era muito de farra, sabe? Eu não gostava de nada, eu odiava crente, eu batia nos meninos, eu brigava. Era briga dentro de casa, porque eu não queria ser crente. Né? Eu dizia, foi lavagem cerebral que fizeram em vocês, aquele negócio todo. Aí eu deitei com o Felipe depois do almoço, aí eu disse bem assim, Felipe, veio aquele negócio assim no meu coração, sabe? Disse, Felipe, se esse Deus de vocês fala, como vocês dizem que fala, se ele falar comigo hoje, eu vou para esse círculo de oração. Se ele falar comigo hoje, eu me converto. Eu aceito Jesus. Deus já tinha falado com o Júnior antes, né? Disse, deixa ela comigo, que quem vai falar com ela agora sou eu. Eu não sabia disso, ele me disse depois isso, né? Aí eu fiquei, ele disse, olhou para mim assim, sentou com aquele pequenininho, né? Aí disse bem assim, manhã, não diga isso, porque Deus fala. E Deus está lhe ouvindo. Não diga isso com Deus, não. Não diga, não. Eu disse, eu digo. E repito, se ele falar comigo hoje, ele falar cara a cara comigo, eu não quero que fale através de você, não, de filho, não. Aí eu me converto. Menina, me deu aquele negócio, sabe, aquela agonia assim no juiz, aquele negócio, eu vou. Aí peguei o carro e me mandei lá para cá, vim para cá, né, para essa igreja. Aí eu disse a Marleide, eu vou com você. Aí não falei nada disso a ela. Nós fomos para o círculo de oração, né? E chegando lá, eu me sentei no último banco. Eu lembro que eu estava sentada nos últimos bancos, assim, e Marleide comigo, né? E começou o círculo de oração, muito bonito. Foi lindo, 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 lindo. E esse pastor não apareceu. Eu disse, Marleide, mulher, você não disse que um pastor vinha, tinha um pastor? Ela disse, mulher, ele nem veio. Ó, tudo assim, sabe como é aquele negócio já armado? Assim, por Deus já tinha planejado tudo assim, aquele negócio. Ele nem veio. Aí uma das pessoas que estavam lá, uma das missionárias, disseram assim, ele só vem à noite. Aí eu já fiquei chateada, né? Aí fui no banco, os dos bancos, assim, eu sentada, né? E começou o ciclo de oração, a oração, aquele negócio todo. E eu nem estava aí, sabe? Fazia de conta que nem estava ouvindo, nem estava aí. Meu filho, eu vou te contar uma coisa. Quando terminou assim as orações, uma missionária estava lá, levantou assim de repente e disse, eu sou Deus. Tá vendo que eu sou Deus? Eu tenho ouvidos, eu escuto. Eu tenho olhos, eu vejo. Eu tenho boca e eu falo. Eu sou aquele que trouxe você ao mundo. E o que eu falo, eu cumpro. E ainda hoje eu lembro que ela disse bem assim, eu não sou homem para que mintas, muito menos para me arrepender daquilo que eu falo. E falou, e você... Aí disse, por último, ela disse assim, eu cumpri com a minha palavra, eu falei, eu ouvi e eu estou vendo. Agora, cumpra com a sua palavra. Cumpra com a sua palavra. Você não disse que eu não falava? Você não falou que eu não ouvia? Você não falou que eu não via? Mas eu estou lhe vendo. Cumpra agora com a sua palavra. E eu comecei a chorar e eu me apertava no banco, me segurava, que eu não queria ir. Eu disse, não vou, não. E é comigo. Eu disse, meu Deus, Marleide não falou nada, essa mulher da minha vida, do que eu falei. Quem? Não tinha celular naquela época, 23 anos atrás, 24, vai fazer agora. 24, quem falou para essa mulher tudo isso, né? Que eu tinha dito isso de Deus? Aí eu disse, meu Deus, eu não vou não. E segurei assim no banco, sabe? Eram aqueles bancos de madeira, e eu segurei assim. Mas eu fazia tanta força que chegou a ver minhas veias assim, sabe, levantadas. E eu segurando. Aí ele começou a repetir, a missionária começou a repetir, cumpra com a sua palavra. Eu sou Deus, eu posso todas as coisas, eu estou em todo lugar. E você estava apenas em um lugar e falou mal de mim.
Agora cumpra com a sua palavra. Minha filha, quando eu olhei, quando eu prestei atenção, não estava mais no banco, não, eu já estava lá na frente. Eu já estava de joelho chorando, e eu chorei, eu não parava de chorar. E eu disse, eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus hoje, eu quero. E eu aceitei a Jesus naquele dia, 30 de julho de 2002. E quando eu olhei, eu tinha deixado o Felipe em casa, no Mochotó, Alagoas. Quando eu olhei, ele estava no último banco sentado, chorando. Ele disse que Deus falou com ele lá, disse, vá ver a sua mãe, vá. E ele veio. Então foi assim, a coisa mais tremenda da minha vida. E de lá para cá eu tenho tido experiências maravilhosas assim com Deus, sabe? Eu tenho tido experiências que eu digo assim, meu Deus, eu não mereço. E eu tenho um dom assim muito forte de visão. Já tive várias visões. Eu vou contar uma aqui, que inclusive o pastor Sidney estava no meio dela. Aí eu vim embora do Mochotó, vou morar aqui nessa rua, nessa casa que eu estou hoje, né? Na Santos Dumont, dessa rua. E uma certa noite, Gilvan e Valéria moravam comigo. Valéria fazia faculdade, ela morava no BTN, não podia. Depois da faculdade era muito tarde. E Gilvan saiu da Filadélfia e não tinha onde morar. Eu botei dentro de casa para morar. E uma certa noite, eu comecei a gritar dentro de casa. Juninho estava viajando. Minha filha já tinha casado, só estava Felipe, eu, Gilvan e Valéria. E eu comecei a gritar dentro de casa, e era em pé. Eu com os olhos abertos, mas eu estava vendo tudo que se passava. Né? Eu via aquela criança, era uma criança, uma mulher, com uma criança no colo, vários bichos querendo morder, querendo comer a criança, sabe? Querendo comer a criança, querendo matar a criança. E eu dizia, olha, a criança. Aí Gilvan e Felipe diziam, que criança? Aí Felipe chorando, Felipe, mãe, que criança? Eu disse, ela aqui, ela que você não está vendo, ela está aqui na minha frente. Aí Felipe dizia, não, ela não está aí não. Mãe está endemoniada, vamos chamar pastor Sidney. Aí sei que eles correram para chamar pastor Sidney. Isso era 4 horas da manhã, 4 para 4:30. Eles foram para a casa de pastor Sidney não tinha casado ainda, né? Eu já tinha, não me lembro. Aí eles foram chamar pastor Sidney. E eu vendo a criança, e eu não parava dentro de casa, era para lá e para cá no quarto, era uma coisa, e eu chorando, vamos salvar a criança, e eu via, aí eu corria, né? Eu vendo tudo, os olhos abertos, mas eu não estava dormindo e nem estava acordada. Aquela visão, sabe? E quando eu dizia, vamos salvar a criança, e ele dizia, de quê? E Valéria começou a orar, Valéria se ajoelhou, e Valéria chorava, e Valéria orava, e eles foram atrás de pastor Cid, procurar pastor Cid para trazer. E eu dizia, eita, o bicho vai comer. Aí pastor Cid chegou, nós começamos a orar, e eu dizia, ela está aqui. Aí eu corria pela rua D com essa mulher para salvar, que eles, vamos levar para o Naí, vamos levar para o hospital. Quando eu chegava ali mais ou menos na rua dele, disse, tem um homem ali, tem um carro ali, vamos pedir aquele homem para levar a gente, né, para levar a criança. Aí o homem dizia, eu vou. Aí quando ele dava ré no carro, os 4 pneus do carro caíam. Os 4 pneus do carro caíam. E a gente corria, aí disse, não, vamos correr ali na rua D, né? Quando a gente chegava mais ou menos ali onde hoje é aquela panificadora, né, ali na rua D, vinha um homem com a cabeça enorme, era uma cabeça de abelha, aqueles olhos enormes, sabe? O corpo de homem e a cabeça era de uma abelha. E ele querendo comer a criança, minha filha. E a gente corria. Sei que a gente conseguia, eu com essa mulher. Eu não vi o rosto da mulher, só vi a criança chorando. Uma criança, um bebezinho de mais ou menos 3 meses. Sei que a gente conseguia chegar no Naí, né, que foi na hora que o pastor Sidney chegou, que a gente começou a orar. E quando chegava no Naí, eu via, na hora que as enfermeiras botavam ela no soro. Aí eu ficava mais tranquila. A gente começou a orar. Já o dia amanhecia, já tinha amanhecido o dia. Aí a gente orou, o pastor Sidney, eu, Gilvan, a gente orou, aí o pastor Sidney foi embora. Aí ele disse, ore para ver o que foi, né? Para Deus lhe mostrar o que foi essa visão que você teve. Tudo bem. Aí eu fui trabalhar, né? Eu ia trabalhar de 7:30, eu fui de 8 horas trabalhar. Quando eu cheguei no trabalho, que eu trabalhava ali na DA, eu recebi um telefonema do hospital. Disse, Rosália, vem aqui urgente. Aí eu também nem me liguei na visão, nem me lembrei de nada, eu fui. Quando eu cheguei lá no hospital, era uma amiga minha, da Barragem Leste, uma jovem também, que os jovens adoravam
me pedir socorro, né? Ela era jovem, ela se converteu no município de Delmiro Gouveia. Quando ela se converteu, a família dela botou ela para fora de casa, porque não queria crente em casa, né? E ela veio morar da Barra de Leste, namorou com esse rapaz, casou com ele. A família dele também era toda católica, não aceitavam ela. E ela ainda passou uns 3 anos, depois ela saiu grávida. E aí o marido dela, de muita farra, dizia que o menino não era dele, que ela tinha demorado muito, né, a ter bebê. Foi o que aconteceu. Ela estava grávida, com 8 meses de grávida, ia entrar no 9º mês. Ele chegou bêbado, de madrugada, subiu no mosquiteiro, segurou no mosquiteiro e subiu na barriga dela. Nossa. Segurando no mosquiteiro e subiu na barriga dela. Ele disse que teve um pesadelo, mas foi Satanás. Na mesma hora que eu estava tendo a visão da criança morta, ele estava matando a criança. Meu Deus. E ela disse que gritava e ele não saía. E ela disse que ele não ouvia ela gritando, ele não ouvia. Por mais que ela gritasse, ela disse que o menino se embolando assim na barriga, se embolando, mexendo, sufocado já, né? Com um homem enorme, assim, mais ou menos do tamanho de Pedro, ele. E cima, segurando no mosquiteiro. Aí sei que a sogra ouviu, empurrou ele, alguém chegou no quarto e conseguiu tirar ele de cima da barriga. Aí ela foi para o hospital, levaram ela para o hospital. Mas para a honra e glória do Senhor, a criança não morreu. Amém. Exatamente no mesmo horário que eu estava tendo a visão, que eu salvando a criança, Deus me usou para salvar a criança. E depois disso, graças a Deus, ela vive bem com ele até hoje, né? Vivem bem. E assim, são várias experiências que eu tenho com visões. Eu já tive outras visões, né? Já tive uma visão uma vez. Eu nunca esqueci, eu contei a pastor Cidês. Eu tive uma visão muito grande com uma cobra, muito grande, uma cobra enorme. Essas que levantam a cabeça assim, naja, né? Por debaixo de Paulo Afonso. Ela saía lá da PA4 e saía por debaixo de Paulo Afonso, todinho assim, todas as ruas, assim, ó. Todas as ruas. Eu tinha muita visão com cobra. Quando Deus me mostrava algo errado, sempre vinha cobra. E quando ela chegava na frente de uma igreja, que eu não vou citar o nome, ela levantava a cabeça. Aquela cabeça da Nádia, né? Assim, e rindo. Ela ria muito. Eu me acordei assustada. Com 3 dias desse sonho, teve uma divisão na igreja muito grande. Houve uma divisão que só sobraram poucas pessoas na igreja. Uma mulher fez essa divisão na igreja. Saiu levando, assim, todos os membros, quase todos os membros. Então, assim, é impressionante o que Deus... Eu digo, meu Deus, não sei porque me usou outra vez aqui. Até com Anne e Marcondes também, eles sabem disso. De uma tempestade muito grande que tinha ali da rua D e descia aqui nessa ladeira da Evangelizadora. E quando eu olhava, aquela tempestade saia levando essas casas todas ali, perto de Val, ali, de Maria Lima, sabe? Descendo a ladeira aqui da Evangelizadora. E quando eu olhava, tinha um menino com o olho bem grande, ele por cima das águas, ele dando risada, e olhando, e apontando aqui para a Evangelizadora, e dando risada, sabe? Aquele negócio mais feio do mundo. Eu disse, meu Deus, o que é isso, né? Aí eu saía correndo na frente dele. Quando eu conseguia entrar aqui no portão, quando eu conseguia entrar no portão, eu caía com os braços abertos aqui na frente desse portão grande aqui da Evangelizadora. Aí estava Anne e Marcondes, eles lembram disso. Comigo, eles me seguravam, um segurava numa mão, outro no outro, na mão, e me levantavam. E com pouco tempo aconteceu um problema sério aqui também, na igreja. Tem muitos anos, né? Então, assim, eu dou glória a Deus, eu dou graças a Deus, porque são muitas orações, eu oro muito, eu peço muito a Deus visões. Eu não pedi para ter esse dom. O meu dom que eu mais desejava no mundo era pregar a palavra de Deus. Mas eu não consigo chegar ali na frente do microfone. Mas orar, eu amo orar. Eu amo orar. E Deus me deu esse dom de visões. Eu tenho sempre esses dons de visão. Aqui na Evangelizadora, quando eu cheguei, eu lembro que a gente fez... não tinha ministério de casais.
E fui eu que inventei o Ministério de Casais, sabe? Eu fiz jantar no Samarino. Era eu e Caterine, que era daqui também. Eu fiz jantar para casais, né? A gente fez. E quando foi um dia, eu disse, pastor, eu não sou casada, eu já era viúva, né? Eu não sou casada, pastor, então tem que encontrar alguém, um casal, para tomar conta dos casais. Aí, ele sempre teve essa visão assim, vamos orar, que Deus vai mostrar. Vamos orar para Deus mostrar. E a gente começou a orar. Quando foi um dia, eu falei para ele, eu disse, pastor, Deus me mostrou um casal. Aí ele disse, quem? Eu disse, Débora e Valdir. Ele disse, foi a mim também. Entendeu? Aí foi quando foi entregue. Então, no Ministério Infantil, eu lembro que foi Marcondes uma vez, eu também participei. Essa cantina fui eu que construí, mas Maria Lima, a gente não tinha cantina e a gente... O Ministério de Intercessão não tinha, a gente fundou também. Vários ministérios, assim, eu sempre fui xerida, assim, sempre me metia em tudo, entendeu? Para fazer, porque eu sempre gostei de liderar, assim, entendeu? E a intercessão foi a coisa mais maravilhosa, foi um enriquecimento tão grande na minha vida. Foram 5 anos aqui, na evangelizadora. Eu saí de lá, da Santos Dumont, para aqui, 5 horas da manhã. Eram todos os dias. Todos os dias a gente vinha. E tinha um grupo bom, viu? Muitos intercessores. Depois a gente passou para 5h30. Eu lembro que eu já vinha arrumada. De 5h30 a gente ficava orando daqui, eu já ia direto para o trabalho. E assim, foram coisas que Deus fez na minha vida que eu digo assim, meu Deus, o Senhor me usa tanto, Jesus, para que o Senhor... Tanto que eu me preocupo tanto assim com a vida dos outros, eu orar pelos outros. Eu fiz orações na minha casa, eu me mudei para ali, enquanto eu reformava a minha casa da Santos Dumont, eu me mudei para aqui, para perto das meninas ali de Dani e Jéssica, em frente ao quartel do Exército. Eu fiz orações ali também, né? Que eu lembro que ia muitos meninos do Exército, né? Vitor, né? Aquele outro marido de Camila não ia também. Alain. Ia muita gente, né? Muitos jovens, só ia muito jovem. E até de outras igrejas iam também. E eu sempre gostei. Eu sei que eu deixei. Muita gente diz assim, quantas vezes eu cheguei chorando na sua casa. Eu me converti por causa das suas orações. Juninho também fazia orações lá. Kaline, Jaqueline, muita gente dizia, eu agradeço tanto as orações. Dani, Jéssica, ela disse, mamãe, elas me chamam de mamãe. Mamãe, se não fossem as suas orações, a gente não estaria aqui. Então, eu não é que eu tenha orgulho, não, mas eu sinto algo de maravilhoso, assim, dentro de mim, por levar isso para as pessoas. E é onde eu chego. Eu vou para Aracaju, eu passei 2 anos em Aracaju, né, com a minha filha, e lá eu conheci muita gente. Não foi de uma igreja só, eu ia para várias igrejas, e lá eu conhecia as pessoas, e lá eu me metia, que eu sempre fui metida, assim, para me meter nas coisas dos outros, né, mas sempre pro lado bom. E eu tenho uma coisa muito forte para contar. Eu tenho a minha filha, a mais velha, ela mora em Aracaju. Foi a experiência mais forte que eu já tive na minha vida. E ela teve uma depressão muito grande. Ela passou 5 anos com depressão. Aí eu me aposentei da Chess e fui ficar com ela. E antes de eu ir, eu estava no trabalho, antes de eu me aposentar, estava no trabalho. E eu senti algo no meu coração, assim, já perto de eu ir embora. Eu saí de 11h30, né, do trabalho, eu fui embora. Eu disse, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não estou bem, eu não estou legal. E eu chorando. Quando eu cheguei em casa, eu comecei a chorar. E me ajoelhei e comecei a chorar. Deus, o que está acontecendo, Senhor? Quando eu olhei no telefone, uma ligação, 79. Eu disse, é de Aracaju, né? Não era ela, não era o telefone dela, nem do meu genro. Eu disse, eu vou atender, de Aracaju. Quando eu atendi, era uma amiga de Bárbara, Sandra. Ela disse assim, Dona Rosália, olha, nós estamos levando Bárbara agora para o hospital. Ela acabou de tomar veneno. Ela acabou de derramar vários pacotes de veneno de barata e tomou. Nós estamos levando ela para o hospital agora. Qualquer coisa eu ligo para a senhora. Aí eu liguei imediatamente para Júnior. Disse, Júnior, se ajoelha aí agora. Vamos orar. Porque eu sei que Deus vai fazer um milagre. Deus não vai levar minha filha. Não vai. Deus não vai deixar que aconteça isso.
E eu comecei a orar e orar e orar. Eu orava Júnior aí na casa dele e eu lá em casa de joelhos, chorando, chorando, implorando a Deus. Deus, o Senhor não vai deixar. Não foi 40 minutos a ligação de novo. Aí eu conheci que era a ligação. Ela disse, fala, Sandra. Ela disse, Dona Rosália, Deus operou um milagre. Eu disse, foi? O que foi? Ela disse. Quando a gente chegou no hospital, o médico disse que o veneno não chegou nem no estômago. É tremendo. E foram 3 vezes que ela tentou o suicídio. Aí as outras 2 vezes eu estava lá. A última vez foi em 2021. Ela morava no 8º andar, no 5º andar. E ela saiu dizendo, estava eu, ela e meu neto dentro de casa, ela só tem um filho, dizendo que ia jogar o lixo. E Satanás é tão sujo que ele chegou, deixou a porta aberta. Esse prédio que ela morava tinha 15 andares. E o pessoal não deixava nunca a porta aberta do 15º andar, porque era onde ficavam as caixas d'água, as coisas, né? E ela achou a porta aberta. E ela subiu. E ela ia se jogar no 15º andar. Ela já estava com as pernas penduradas, balançando, uma mureta assim, para pular. E eu disse, acho que demora essa de Bárbara, que foi lá jogar um lixo, e Luan também preocupado, né, meu neto? Aí um rapaz ia passando em outra avenida no carro e viu ela pendurada. Aí correu, que a avenida perto, ela morava no Luzia, na Hermes Fontes dava para ver. Ele correu, entrou no Luzia e foi lá no prédio, né? E disse, olha, tem uma mulher lá em cima tentando pular, vai pular. Os meninos correram e disseram, quando eles olharam pela câmera lá que via, disseram, Dona Bárbara. Aí ligaram lá para o apartamento. Olha só, Dona Bárbara está lá em cima tentando se pular. Eu subi. Você não queira saber o que é pular, do 5º andar até o 15º, sem ser de elevador, de escada. Eu subi correndo. Que eu cheguei lá em cima, eu estava sem fôlego e comecei a chorar. E meu neto subiu também e pediu, manhã não faça isso, manhã não faça isso. E a gente chorando. E ligaram imediatamente para o bombeiro, né? Para mim, foi o pior da minha vida. Eu me afastei, o bombeiro chegou e começaram a conversar com ela, mandaram a gente se afastar. Começaram a conversar com ela. E acho que era tenente de lá do bombeiro, começou a conversar com ela, e o outro veio por trás enquanto conversava e pulou nas costas dela e puxou. Esses 2 anjos que Deus mandou. O tenente era pastor. É pastor. E o outro era da mesma igreja. Então, Deus sempre me enviou socorro. Sempre que eu clamo, Deus me envia o socorro. E eu costumo dizer, sabe? Deus não desampara ninguém, a própria Bíblia já diz. Clame a mim, eu me pego muito com isso. Clame a mim e eu lhe responderei. Eu te direi coisas. É por isso que eu gosto de orar. Eu amo orar. Minha vida é orar. Minha gente, eu vou dizer, eu oro de manhã. Às 6 da manhã tem dias que quando eu dou de propósito, eu oro às 5, eu oro meio-dia, eu oro 3 da tarde, eu oro 6, eu oro meia-noite, eu oro 3. Eu sempre estou orando. Porque a oração liberta, a oração cura. Quando você clama por Deus, quando você ora, o céu se abre. E eu digo sempre, Deus nunca deixou, nunca me desamparou, a mim e a minha família. Eu passei por muitas sozinha, viu, gente? É sozinha, porque eu não tenho pai, não tenho mãe. Meu esposo morreu novo, me deixou com os 3 filhos para terminar de criar. Ele morreu com 42 anos. E aqui estou. Ele já tem 25 anos, 26 anos, vai fazer que morreu. E eu criei os 3 sozinhos, restante, né? Que ficou um com 11, 10 anos, Felipe. O outro com 14, Felipe Juninho 14. E a Bárbara com 17. Mas Deus não me desamparou. Assim que ele morreu, eu aceitei a Jesus. Deus me chamou, né? A Bíblia diz que é Ele que nos escolhe. E eu fui. Quando costuma me perguntar sobre a minha conversão, eu digo, Deus falou cara a cara comigo. Ele não precisou mandar recado, não. Ele mesmo disse, ei, fale, vai. Diga agora o que você disse.
É por isso que eu amo esse Deus. Eu amo tanto a Deus, eu amo tanto ser crente, eu amo tanto ser cristã. Que eu digo assim, às vezes eu já passei por muitas tribulações, assim, muitas aflições na minha vida. E eu pedi a Deus assim, Deus, eu quero ficar junto do Senhor. Me leve, Pai. Eu não quero ficar aqui nesse mundo tão atribulado. Porque quem é intercessor sabe o quanto a gente sofre. Sim. É muito sofrimento que você traz a carga pesada. Uma vez eu fui falar, que eu já fui para vários congressos de intercessão, né? E fui de diante do trono, eu já fui umas 3 vezes, né? Eu já fui para diante do trono, para esse congresso, já fui em Salvador, né? Com a pastora Zenete, e ela disse uma vez ela disse, olha, nunca diga assim, Senhor, me coloque na brecha entre o fulano e eu. Peça não, que só quem pode estar na brecha é o Senhor Jesus. Peça apenas que você interceda por alguém ou por algo. E eu tenho várias cadernetas, minha gente. Eu tenho várias cadernetas com o nome de Jesus. As pessoas me pedem, pode ser quem for. Eu vou botando o nome. Eu só digo assim, Senhor, tá vendo aqui, ó? Tá vendo, Pai, ó? Eu não sei, eu não vou dizer o nome de cada um, não, Pai. Mas o Senhor sabe quem está aqui escrito. O Senhor sabe. E eu entrego em suas mãos. E assim, a minha vida é de oração. A minha vida é de viver para Deus até o dia que Ele quiser me levar. Até o dia que Ele disser assim, filha, eu queria encerrar para vocês com uma frase que eu nunca esqueço. Eu nunca esqueço e eu digo sempre. A oração é a única chave, minha gente, é a única chave que abre o coração de Deus. Amém. Amém. Não existe outra chave. É a única chave que abre o coração de Deus. Se você orar, você chega lá, no mais profundo do coração de Deus. Às vezes eu escuto tanto a voz de Deus. Eu já tenho tanta experiência assim, que eu digo assim, eu fico olhando para os lados de Deus. Quem é que está aqui falando? Outro dia eu tive um ciclo de oração aqui, uma vez. Não, uma oração da manhã. Um cheiro muito forte, assim, de rosas dentro da igreja. Eu disse, meu Deus, quem chegou tão perfumado? Era a Rosa de Saron. Foi Deus que entrou ali. E agora, ultimamente, não foi Maria? Lembra? No último ensaio da gente, eu tive uma experiência muito linda. A gente entramos, 2 anjos, a gente estava ensaiando. Engraçado que Anne também sentiu do mesmo jeito, não foi sobre tochas. E a gente estava ensaiando, né, para o congresso de hoje. Quando eu olhei para a porta, eu vi 2 anjos entrando com 2 tochas enormes. Eu disse, meu Deus, e tinha outro em cima do altar esperando a gente. E Anne estava orando também de joelho e disse que viu a gente, cada uma com uma tocha na mão. Então, não é de mim, não sou eu, não é privilégio meu porque eu sou maravilhosa, não. É Deus, é oração, minha gente. É oração. Eu vou fazer um pedido aqui. Olha, quem quiser dizer assim, eu quero ver os meus filhos no caminho do Senhor. Eu quero ver o meu marido no caminho do Senhor. Eu quero ver a minha esposa no caminho do Senhor. Eu quero ser feliz, eu quero ver a minha família. Eu quero ver meus amigos, meus vizinhos nos caminhos do Senhor. Ore. É oração. É oração. Sem oração, ninguém faz nada. Eu leio a Bíblia, a gente lê a Bíblia, eu já li várias vezes. Mas a oração é que você chega lá. A gente chega lá. A gente chega. Amém. 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 Rapaz. É assim, hoje foi dia de verdade. Foi dia que você contou suas experiências e definitivamente você me tocou em vários momentos. E eu não vou sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. Você tem uma unção e uma graça que é realmente algo vindo da parte do Senhor e é inegável. E sobrenatural. É realmente de Deus. Deus lhe abençoe por onde você continuar caminhando. Você é uma bênção. Que você continue com essa unção poderosa, tocando a vida das pessoas. Porque quando você se coloca nesse lugar, as pessoas conhecem não somente a palavra de Deus, mas elas conhecem a Deus face a face. Conhecem o poder e a glória de Deus. Você é bênção. Continue sendo serva do Senhor. E Ele trará a honra pela sua obediência em tudo que você faz. Em nome de Jesus.
Muito obrigada, porque você veio aqui hoje, você nos abençoou, você com certeza vai abençoar quem está em casa. E eu acho que, para encerrar, né, eu queria te pedir um conselho, tanto para mim quanto para quem está em casa assistindo. Como a gente pode fazer uma busca assim, pela presença de Deus, como a gente pode se tornar intercessores. Qual o conselho que você dá? Orar. É orar. Mesmo que você não tenha nenhuma palavra, você não saiba dizer nada. Ah, Deus, eu quero... Senhor, dá-me esse dom de orar. Mas não é dom, é busca. Orar não é dom. Orar é busca. Você tem que buscar. Quantas vezes eu chorava, não saía uma palavra. Eu me ajoelhava, eu me quebrava, porque eu gosto muito no chão. No meu quarto, eu tranco a porta, porque tem vizinhos também, para não ouvir, eu tranco a porta e me derramo no chão. E não falo nada. Mas eu sei que Deus está vendo o meu coração. Deus sabe os meus pensamentos. Então, o conselho que eu dou a vocês, principalmente jovens, mesmo que você não saiba dizer uma palavra para Deus, não saiba dizer nada, chore, só chore. Chore que o Espírito Santo escuta. Ele diz que nos escuta até com gemidos inexprimíveis, minha gente. O Espírito Santo nos escuta com gemidos inexprimíveis. Não tem outra saída, não tem outro caminho. É ler a Bíblia, mesmo que você lê um versículo só no dia. Mas é orar, é buscar, é buscar, é buscar, é buscar. É como eu disse, vocês viram a minha vida. Foi sozinha, foi luta. Mas eu sempre busquei a Deus. Eu nunca, tem gente que diz assim, eu pensei em sair assim, fraquejado. Eu nunca pensei nisso. Eu nunca pensei em desistir de Deus. Não, nunca pensei. Não sou hipócrita nem mentirosa de dizer assim, que eu já me entristeci, já me angustiei, mas desistir de Deus nunca. Desistir de orar nunca. Até porque intercessor, quem está começando agora, é uma dor muito forte, é uma dor muito grande na alma, não é no coração, não. É na alma que dói. Quando você vê o sofrimento dos outros, quando você vê alguém precisando, eu estou doente, eu estou com dor disso, eu estou com dor daquilo, você sente aquela dor. Você sente. Então é a busca, minha gente. Vocês jovens que estão me ouvindo, que vão me assistir. Busque a Deus ainda enquanto se pode achar. Porque Ele está lá. Ele diz que as bênçãos é que correm atrás da gente, não somos nós, não. Então não são bênçãos materiais que eu estou falando. São bênçãos divinas. É a paz, é a inteligência, é o socorro, é você querer fazer um concurso para você passar no vestibular. Busque a Deus. Faça a sua parte que Deus faz a dele. Pode ter certeza disso. Faça a sua parte que Deus também faz a dele. Amém. Quando você busca a Deus, Amém. É esse o conselho que eu dou. Busque a Deus. Amém. Amém? Amém. Eu acho que é através de uma busca intensa e vivendo coisas como você trouxe hoje aqui. Coisas maravilhosas, experiências que fortalecem a fé, mas principalmente, como Jó diz que antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te vejo. Meditei nisso hoje. E a oração que vai nos fazer viver o Senhor. Eu falei igual a Jó, que eu não conhecia Deus. Mas hoje eu digo, Senhor, eu só ouvia falar. Mas hoje eu te conheço. Porque eu escuto a voz de Deus. Abre o coração que você escuta. E às vezes eu pensava que coisa da minha cabeça, é coisa da minha cabeça. Mas não é não. E Deus confirmava sempre através de outras pessoas. Mas busque a Deus que você vai escutar a voz de Deus falando ao seu coração. Filha, filho, eu te amo. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer. Deus só quer de nós o amor. É isso que Ele quer da gente. O amor e a obediência. É obedecer a Deus acima de tudo. Amém. Amém. Eu acho que esse foi o podcast mais impactante que eu já assisti na minha vida. Pela primeira vez, Pedro e Thalita não falaram nada no podcast inteiro. A gente só ouviu. Deus é muito bom. Não é isso. Sem palavras também, né, Pedro?
Muito obrigada. Deixa eu falar aqui também, Diga que aí. foi... Caramba, eu tô muito grato a Deus por estar aqui nesse dia aqui. Porque a presença que tá aqui nessa sala. É tremendo. Eu imagino quem tá em casa, né? Espero que quem tá em casa, que assistir esse episódio, possa sentir isso também. Porque foi o tempo todinho desde que a gente iniciou, foi tipo assim, a adoração todinha desse episódio me arrepiando aqui com a presença de Deus. Eita, Jesus. Como aqui tá repleta aqui da presença de Deus. Tá Isso uma aqui atmosfera muito diferente, assim. Hoje tá uma atmosfera tremenda aqui, que eu acho que eu nunca senti um ambiente tão aconchegante, aquele negócio assim como... Sério, Deus está aqui nesse momento. Dá vontade de encerrar o episódio. E... Eu pensava o que a gente faz. Rapaz, eu não sei o que falar, não. É só aproveitar o momento que a gente tá aqui. Eu trouxe um lenço Rosália. Eu vou chorar. Acabou que ela fez a gente chorar. Quer aproveitar essa atmosfera para fazer uma oração por quem tá em casa assistindo? Faço, agora mesmo. Amém. Amém. Então, aproveitando, como todos falaram, né? A presença de Deus. Porque Deus só se faz presente onde você chama. Sim. Deus é tão bom, Deus é tão educado. Eu costumo dizer que Deus é a pessoa mais educada do mundo. Deus só quer quem quer Ele. E Ele está aqui. Amém. Porque nós chamamos, não foi eu não, foi Rosália não, foi todos nós aqui, que estamos aqui. Cada um está sentindo a atmosfera, a presença real do Espírito Santo. Então, nesse momento, eu quero que não sejamos só nós aqui tocados, mas aqueles que estão em casa, que vão assistir. Pai, em nome de Jesus, vai agora, Senhor, vai agora, tocando na alma, no mais profundo da alma, Senhor. Não é do coração não, Pai. É a alma que precisa do Senhor. É a nossa alma que precisa de uma conversão perfeita, de uma conversão direta. É a alma que precisa de um caminho direto até Ti, Senhor. Então, em nome de Jesus, meu Pai, vai agora, Senhor. Assim como o Senhor tocou a cada um de nós que estamos aqui. Toca também a eles, Pai. Trazendo, Pai, alegria, trazendo prazer, trazendo o desejo, Pai, de estar na Tua presença. Aqueles, Pai, que um dia se afastaram, que eu estou me lembrando de muitas pessoas que andaram comigo e hoje não estão mais. Eu não gosto de dizer. Apenas se afastaram, Pai, apenas se afastaram de Ti, Senhor. Traz eles de volta, Deus. Traz, Pai. Traz aqueles que se afastaram de Ti, Senhor, que estão pensando nessa hora em afastar de Ti, Senhor. Não deixa não, Pai. Entre agora em cada lar, meu Pai. Aqui dessa cidade, desse estado, desse país, meu Pai. Entre em cada lar, Senhor. Traz aqueles, Deus, que nesse momento estão sofrendo. Aqueles que não Te conhecem, Deus, Senhor Deus, que tem muita gente aí fora perecendo por falta de conhecimento, Senhor. Então vai agora, Espírito Santo. Vai agora. Se o Senhor está conosco, esteja com eles também, tocando, para que eles venham sentir esse gozo, sentir esse prazer que a gente está sentindo aqui, de ter um Deus presente, Deus segurando na mão de cada um de nós aqui. Ô Senhor, em nome de Jesus, leva, Senhor, leva a Tua paz, Tua alegria, Pai, a Tua fé a cada lar neste momento, ou no carro, ou no lar, ou na rua, onde quer que esteja, Pai. O Senhor venha tocar, Senhor. Venha tocar em cada vida, Pai. O Senhor é quem nos chama, Pai. Então chama, Senhor. Toca, Senhor, naqueles que estão precisando do Senhor, porque eu sei que tem muita gente precisando nessa hora. Em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Amém, meu Pai. Amém. Amém. Rapaz, que episódio. Por isso eu tava ansioso, querendo gravar. Mas foi tremendo. Um episódio que vai ficar marcado por... A gente pode estar no 39º, gravando já 200 episódios. Esse episódio aqui vai estar marcado para sempre. E sempre vamos estar lembrando dele. Que presença, que... Foi muito bom. Me chame sempre. Eu queria saber se Rosália tem mais alguma coisa
para dizer e que você está livre para continuar falando. Não. A gente só quer mesmo continuar essa presença maravilhosa que a gente está sentindo aqui. Ai, a gente passaria o dia todo aqui hoje, né? Tão bom, né? Falar de Deus, falar das experiências. Mas eu queria dar um conselho também. Eu queria muito dar um conselho. Não se afaste de Deus, não. É tão ruim se afastar dele. É tão ruim. Não tem nada, lá e fora não tem nada. Tem coisas boas para quem é do mundo, para quem vive lá aquela vida. Mas com Deus as coisas são bem melhores. Então no dia que você se sentir triste, no dia que você dizer, você sentir assim, Deus, eu não quero mais não, eu não consigo, eu peço, o Senhor não me dá. Mas eu tenho pedido, minha gente, quando eu me converti até hoje, eu não consegui ainda, mas eu estou esperando. Então não se afaste não. Não deixe de pedir não. Não deixe, nunca deixe de pedir a Deus. Sabe? Assim, eu não tinha me convertido ainda. E eu me lembrei muito de uma vez que eu ia para as missas, né, de finados, né? Lá no cemitério, eu vi uma frase, umas palavras que um antigo bispo que tinha aqui em Paulo Afonso, ele disse assim, eu nunca esqueço disso, ele disse, olha, Deus é mãe, não é só pai não, Deus é mãe. Então, quando você precisar de alguma coisa, o que é que o filho pequeno faz quando ele quer as coisas da mãe e já está andando? O que é que ele faz? Ele pega assim na roda da saia da mãe, na calça e puxa. Mamãe, eu quero, me dê. Assim é Deus. Faça do mesmo jeito. Se agarre nas vestes dele, não largue não. Não largue não. Diga, Deus, eu quero, eu preciso, o Senhor sabe que eu preciso. E com certeza, se ele vê que é o melhor para você, ele vai lhe dar. Porque Deus só dá aquilo que é melhor para a gente. Deus não dá mais, nem sofrimento. Olha, nem o sofrimento, Deus não permite que a gente tenha aquilo que a gente não pode suportar. Deus não dá aquilo que a gente não pode suportar. A mesma coisa são as coisas boas. Ele só nos dá aquilo que merecemos. E aquilo que estamos precisando. Então, não se afaste não. Vocês jovens, eu digo jovens. Eu sei que a minha idade, mais velha, as pessoas mais idosas, é mais difícil de se afastar. Mas se afastam também. Tem muita gente que se decepcionam. Às vezes pede. Eu sou cristã, não sei quantos anos, não vejo nada. Mas vê. Só a presença, minha gente, é muito privilégio você dizer assim, eu sou morada do Espírito Santo. É muito forte isso, minha gente. No Antigo Testamento você via Deus, eles viam Deus face a face. Moisés viu na sarça ardente, tantos outros viram. Mas nós não, nós temos aqui, ó, é dentro de nós, Deus morando dentro. É muito privilégio. É muito privilégio você ter o Espírito Santo dentro de vocês, dentro de nós. Então não se afasta não, porque quando você se entristece, o Espírito Santo também se entristece. Quando você se alegra, ele também se alegra. E tem uma passagem na Bíblia que também diz assim, um coração quebrantado faz o coração de Deus sorrir. Deus sorri, minha gente. A Bíblia diz que ele sorri. Deus não é uma pessoa triste, Deus não é um carrasco. Deus é alegre. Então peçam e vocês terão. Amém. Obedeçam e eles vão lhe dar muito mais. Agora, uma coisa é certa. Enquanto mais você ora pelos outros, mais Deus faz por você. Enquanto mais você ora pelo irmão, pelo vizinho, eu oro pelos meus vizinhos, mas Deus faz por você. Não é fácil para uma mãe sozinha criar filhos. Eu não tenho parente nenhum aqui em Paulo Afonso. Tem 47 anos que eu vim embora para aqui. Eu sou de lá do sertão mesmo, de Canudos. Eu estou aqui, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho irmão, não tenho ninguém aqui. Eu e meus filhos. E meu marido morreu aos 42 anos. E eu criei os restantes, trabalhei, estou aqui de pé. Mas eu só estou de pé depois que eu aceitei a Jesus.
depois que eu conheci Deus, foi que realmente eu vim. E hoje estou criando os netos, 6 netos, né? Um, graças a Deus, já se formou, um já é advogado, com 24 anos, mora em Aracaju, o mais velho, da minha filha. E aí, se eu tivesse me afastado de Deus, não se afaste, não. Pegue na roda da saia dele, como disse esse bispo. Pegue na roda da saia. Deus, não me largue, não, Deus. Me largue, não, Deus. Não me largue, não. Ele não vai largar, não. Basta você orar isso. Se você não quiser orar, não quiser falar nada, basta dizer assim: Senhor, não me deixe, me largue, não. Não deixa eu sozinha, não. Porque eu sei que eu vou fazer besteira. A gente sabe que jovem faz. Eu fui jovem, eu sei disso. A gente só vai para os caminhos que não levam a ele. Então peça a ele: Senhor, não me largue minha mão, não. Eu peço, até hoje eu peço. Deus, não largue minha mão, não, Pai. Não largue, não. Porque eu sei que eu vou a gente vai para lugares que não pertencem a ele. Não é? Então só peça isso. Se você não souber orar, se você não quiser orar, se você estiver chorando, desesperado. Como eu disse, a oração é a única chave que abre o coração de Deus. Se você abrir, pega essa chave na mão, Senhor, eu vou até você. Eu vou, Pai, chego lá no seu coração. E é a oração. Aí você ora e ele abre o coração. Deus abre. Deus é bom demais, minha gente. Deus é... Eu não tenho nem palavras. Deus não tem adjetivos, não tem palavras para se comparar com Deus. Deus é Deus. Pronto. Basta dizer isso. Deus é Deus. Como ele diz, eu sou. Eu sou o eu sou. Então, que sejamos todos... Que venhamos todos aos pés dele, nunca venhamos... Eu peço a Deus, vocês que estão aqui, ó, vocês nunca vão se afastar de Deus. Amém. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, lembre-se sempre, Deus não larga da sua mão, não. Deus não larga, não. Mesmo que você saia, mas ele diz, filho, eu estou aqui, ó, vem cá, chegue. Desobediente. Mas ele está com vocês. Ele está com nós. Amém? Se você deixar, eu vou falar até amanhã. Amém, amém. Falar uma coisa, Thalita? Não. Foi... Como eu estava ansioso para gravar esse episódio, Deus mostrou o porquê. Porque foi tremendo demais. E tá sendo ainda, que não acabou, né? A gravação. E Deus falou muito comigo, creio que falou com todos que estão aqui. E aquela vontade que você disse que queria pregar no altar, você não está pregando lá no altar, mas está pregando aqui no microfone para outras pessoas. Lá você ia pregar para no máximo 500, aqui você vai pregar para milhares e milhares de pessoas, não só aqui Paulo Afonso, mas todo o Brasil, em todo o mundo. O vídeo vai estar disponível aí para quem quiser ver. E eu tenho certeza que pessoas, a partir do momento que assistirem, serão impactadas através de tudo isso que você trouxe aqui. Está sendo tremendo. E a presença de Deus aqui, como o Sandro disse, é totalmente real. Totalmente... A gente está sentindo aqui uma atmosfera tão grande que, por mim, a gente ficava aqui até de noite conversando e só ouvindo Rosália, Deus usando ela para trazer histórias, testemunhos e conselhos maravilhosos vindo diretamente do céu pra gente. Que episódio. Tem muito mais, viu? Muito mais. Um dia a gente marca outro. Vamos marcar um para falar só sobre intercessão, um podcast só sobre intercessão. Pronto, as experiências da intercessão. Experiências de intercessão, vamos marcar um para falar só sobre intercessão. E vai ser muito bom também. Tremendo. Amém. Trazer mais algum ponto? Não, Pedro. Os olhinhos de choro. Sabe aquele negócio de a pessoa estar assim, extasiado? É porque realmente não fala da minha vida. Realmente, desde ontem eu entrei em oração com Deus e foi diferente do que ele já vinha fazendo e falando há algum tempo. E ele começou a ministrar algumas coisas sobre o meu coração. E ele continuou ministrando sobre isso na vigília e hoje foi só a confirmação das coisas que ele vem fazendo e quer continuar fazendo pra mim. Eu tô assim, extasiada, ainda pensando nas coisas que o Espírito Santo está fazendo. Amém. Aí por isso que eu tô assim, não sei nem o que dizer, porque eu tô impactada.
Amém. Amém, amém. Rosália, foi um prazer receber você aqui. E vai ser um foi prazer receber novamente em um futuro episódio que vamos marcar em breve. Por favor. Em breve vamos marcar um novo episódio com fé em Deus. E é isso. Vamos encerrar. Como é que encerra meu que eu já me esqueci? Se você está em casa também chorou junto com a gente, deu like nesse vídeo. Comente aqui alguma coisa que eu também não sei. Comenta um glória a Deus, um aleluia. Pode ser. Um Deus falou comigo. E se inscreva no canal, ative o sininho para você receber mais vídeos de podcasts como esse que vão abençoar a sua vida. E eu tenho certeza que não só você aí em casa foi abençoado, mas você lembrou de alguém que você pode abençoar. Então também envie esse vídeo. Compartilhe e nos acompanhe nas redes sociais, porque nós vamos postar os cortes, alguns trechos deste episódio. Você pode usar esses trechos também para alcançar a vida de outras pessoas. Sim. É isso, nos acompanhe. Semana que vem nós estamos aqui de novo. E pena de vocês que vai encerrar o vídeo aqui, entendeu? A gente vai continuar conversando com Rosália. E é isso, até semana que vem, 7 horas. Nos outros episódios a gente falar, se Deus falou com você, deixa o like. Esse não, só deixa o like. Que eu tenho certeza que Deus falou com você que está em casa aí assistindo. De alguma forma, em algum momento, eu tenho absoluta certeza que Ele falou com você. Então, deixa o like, compartilha com seus amigos. Segue a gente nas nossas outras redes sociais, que também vai ter cortes desse podcast lá, de alguns momentos específicos. Se você quiser assistir também, compartilhar para seu amigo. No Instagram, no TikTok. Também, se você quiser acompanhar depois, ouvindo no carro, dirigindo, em áudio, estamos no Spotify. Se você quiser ouvir de novo enquanto arruma a casa, é só colocar lá e acompanhar no Spotify também, que vamos estar lá. E é isso, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, que no próximo episódio já vai chegar a notificação no seu celular e você vai assistir assim que sair e ser abençoado. Amém. Assim como foi esse episódio também, viram outros muitos abençoados. Amém. Então é isso. Estamos nós três aqui para essa câmera do meio, dando tchau. Tchau, gente. Valeu, pessoal. Até segunda-feira que vem, 7 horas.